Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas oficialmente. Esse é o nosso encontro número 52. Esses encontros acontecem toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Ele é exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que estão buscando profissionalizar sua gestão para terem uma gestão mais leve e, com isso, terem leveza também na vida, né? É para isso que a gente está aqui, é para isso que serve esse projeto, é isso que eu defendo, é isso que eu tenho dentro, é isso que eu entrego dentro do meu programa do Owners, que é exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas boutique. E aqui, como eu estava contando, não sei se estava todo mundo aqui, acho que chegaram umas pessoas depois. Na semana passada, eu publiquei um carrossel, que foi até a Bianca que fez, né, Bianca? Eu escrevi a Bianca que publica, que foi um sucesso. E vocês adoraram com esse tema. E aí eu decidi transformar numa aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E o tema é o que os hóspedes percebem e você já deixou de perceber no seu hotel. E aqui a gente fala muito a gente vai falar hoje sobre detalhes, porque vocês, de certa forma, entram no hotel todos os dias, ou quase todos os dias, né? E o hóspede, ele não entra todos os dias, né? Ele vem na estadia dele, quem é já da casa, né? Quem já é hóspede VIP por aí, hóspede habitual, como a gente costuma dizer, já conhece melhor, mas mesmo assim não está sempre aí todos os dias. E tem uma diferença muito importante nisso, porque com o tempo, como tudo, né? Como na nossa casa, tem coisas que a gente não nota mais. E se você recebe uma visita, a visita nota, né? E o hóspede é igual, tem coisas que você não nota mais, mas que ele vai notar. Então, é o cheiro do ambiente, a forma como as pessoas respondem às solicitações, os barulhos que existem nos corredores, no restaurante, na piscina, na recepção, algum detalhe fora do lugar que você já não recebe, não percebe mais, ele percebe. Para ele, não são só detalhes, né? E aqui, hoje, a gente vai fazer esse exercício, né? O que o hóspede hoje percebe no seu hotel e que você já deixou de perceber? Que passa muitas vezes despercebido para você, porque você já naturalizou isso por tanto convívio com o hotel. E a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema e do porquê que isso acontece e tal, mas antes deixa eu esclarecer para quem que é essa aula de hoje. Nessa aula, a gente vai falar especificamente para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que sentem que o hotel funciona bem, que ele opera bem, ele é bom, a qualidade é boa, mas no fundo, você sabe que não está no nível que poderia ser. Que tem detalhes que passam muitas vezes despercebidos a você, mas que você sabe que poderia ser melhor. Né? É para quem já percebeu que muitas vezes ou algumas vezes recebe avaliações que quando você lê parece injusto, mas que no fundo, olhando bem, tinha um fundinho de verdade. Aconteceu só aquela vez, mas aconteceu. É aquele famoso é raro, mas acontece com frequência. Sabe, a gente sente que, poxa, a gente nunca acontece isso, foi acontecer justo agora com essa pessoa que comentou. Pois é, talvez não aconteça só com essa pessoa, né? Talvez aconteça também com outras pessoas que não comentam. Então é isso, é um detalhe que está fora do lugar, é uma inconsistência que às vezes acontece no atendimento, um padrão que não se sustenta o tempo todo, então que você sabe que é muito bom, o hotel funciona, você tem um padrão bom, mas que a longo prazo ele não se mantém todos os dias na operação, ele muitas vezes demanda muito da sua presença, né? Então é para vocês que sentem isso. Tem gente aí? Quem se identifica? Faz sentido? A cara da Eliane. É isso, né, Eliane? É isso. Então, o que vocês vão aprender hoje? Hoje a gente vai entender quais são... Boa, Rosana. Quais são os principais pontos que o hóspede percebe na experiência que ele vive
E por que não é sobre atenção, é sobre gestão? E o que esses detalhes revelam sobre o nível de estrutura do seu hotel? Então, e a ideia dessa aula não é eu dar mais detalhes para vocês olharem mais coisas e ficarem mais atentos. Não é sobre isso, tá? É te mostrar exatamente como que você constrói um hotel profissionalizado, onde o padrão se sustenta mesmo quando você não está olhando. Porque se tudo depende de você olhar, de você ficar mais atento, de você prestar mais atenção, e eu vou te dar mais uma lista de 30, 50 coisas que você não está prestando atenção. Não é isso, porque isso não é sustentável. Tá? Então, é exatamente como que a gente faz o padrão se sustentar a longo prazo, sem depender de você olhando o tempo todo. E por que eu escolhi falar desse tema? Porque a gente monta, para quem monta, né? A estratégia do hotel, e a gente faz aquele planejamento estratégico lindo, e aqueles detalhes do que vai acontecer esse trimestre, o que vai acontecer nesse semestre, o que vai acontecer nesse ano, e tarará. Mas o hóspede, ele não vive a sua estratégia, ele não vive o seu planejamento, ele vive a execução desse planejamento. Ele é a ponta, né? Ele é a ponta de toda essa estrutura. Ele vai viver o cheiro do ambiente, ele vai viver a forma como as pessoas respondem, o barulho da operação, ele vai viver o objeto fora do lugar ou não, ele vai viver a almofada impecavelmente colocada no lugar ou não, ele vai viver a diferença entre um turno e outro na recepção. E aqui o ponto é exatamente esse: o hóspede ele percebe absolutamente tudo. Mesmo aquilo que você acha que passa, é sutil, essa aqui ninguém vai notar, essa aqui, ele nota. Eu garanto que ele nota. Às vezes ele pode até não notar racionalmente, mas ele vive aquela experiência intencionalmente. Ele foi lá para isso. Ele foi no seu hotel, na sua pousada, justamente para isso, né? Então, mesmo quando ele não sabe explicar, mesmo que ele não coloque isso em palavras, mesmo que ele não escreva isso para você lá nas avaliações do Booking ou do Google, ou seja lá de onde for, de qual canal digital, mesmo assim, ele está vivendo aquilo. Ele sente. E aqui está um ponto mais importante. Esses detalhes, eles não são aleatórios. Eles são consequência direta de decisões maiores que você fez lá no seu planejamento, na sua estratégia, que foram ou não bem estruturadas. Então, eles são reflexo de como que o seu padrão está definido. Está definido, primeiro de tudo? Está formalizado? Isso. Eles são reflexo de como que os processos foram construídos. Os processos derivam de padrões. Vocês sabiam disso? Quem tem padrão definido aí, levanta a mão. Manda um joinha aí. Quem tem padrão definido? Boa, Maria tem, Beatriz tem, Angélica tem. Tá. Você vê que nem todo mundo tem, né? Mas a gente começa com os padrões, tá? Esses padrões têm que estar... Eu vou dar um passo a passo para vocês, mas aqui a ideia é essa que eu quero passar para vocês. Esses detalhes da operação, quando você vai num hotel super sofisticado e reconhecido pela excelência, que cada detalhe parece que está ali impecavelmente pensado e feito e tal, porque aquilo foi definido. Não são as pessoas que são incrivelmente incríveis que montaram aquilo, que montam aquilo todos os dias. Está definido, está estruturado. Pode trocar a equipe inteira. Está definido. Então, é isso. Esses detalhes, esses sentimentos que o hóspede tem, né, que ele vive na ponta, ele é reflexo do padrão que foi definido, dos processos que foram construídos a partir desses padrões, de como que a equipe foi treinada nesses processos e como que a liderança sustenta essa roda andando no dia a dia. Então, o problema nunca é só detalhe, nunca é você ficar mais atento para mais detalhes. O detalhe, ele é sintoma de todo um sistema, de como esse sistema está montado. Ele é um reflexo interno da operação do seu hotel. É igual tudo na vida.
Não tem dia que a gente está resplandecente, alegre, linda, a gente está se sentindo bonita e a gente não tem? E a gente passa aquele botãozão vermelho e bota aquela roupa linda e a gente chama atenção e as pessoas olham na rua e a gente sente que a gente está bonita? Não tem isso. Ou bonito, né? Barba feita, cheiroso, aquela coisa. Não tem isso. É um reflexo interno. É porque você está se sentindo naquele dia, ou você se sente com frequência, você se sente amado, você se sente bem, você está confiante, você tem uma autoestima alta, e isso se reflete para fora. Então, aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas sentem, a sua energia boa, a sua energia gostosa, a sua leveza, que eu falo tanto aqui, é reflexo interno. É uma coisa que é construída dentro de você e vem de dentro para fora. No hotel, é a mesma coisa. Esses detalhes que o hóspede sente, é a toalha impecavelmente dobrada, cheirosa, macia, as almofadas impecavelmente colocadas, os uniformes limpinhos, engomados, bem passados, é reflexo de uma operação estruturada, com padrão, com processo, com gente engajada, com gente treinada. É reflexo, sempre. Então, você acha que a solução, que eu vou te dar nessa aula mais 30 coisas para você prestar atenção, que a partir de agora vai ficar resolvido? Não é por aí, tá? Não é. É sempre um reflexo de dentro para fora. O hóspede, ele vive o detalhe, mas o detalhe ele é consequência da sua gestão. O resultado é sempre de dentro para fora. Para tudo na vida, né, gente? Chega uma hora, você não é de dentro para fora, não é verdadeiro e não se sustenta. Não se sustenta. Você pode arrasar um dia, 2 dias. A longo prazo, se não é de dentro para fora, não adianta. Por isso que eu construí o Owners, é muito de dentro para fora. Você tem que arrumar a casa dentro para depois você ter resultados bons fora. Não adianta ficar tentando maquiar. A experiência do hóspede, ela não é como a maioria. Existem muitos consultores, e aqui não é uma crítica, mas muita gente fala de fora para dentro. É a experiência do hóspede, o encantamento. Mas isso é reflexo de uma estrutura interna. Se você não está pronto para fazer isso, nunca vai funcionar a longo prazo. Você consegue encantar, você consegue montar experiências incríveis, você consegue isso tudo. Maravilha, vai funcionar um dia ou 2, ou pontualmente. Se sustentar a longo prazo, você precisa de estrutura, você precisa de profissionalizar a sua gestão, você precisa de gente com processos definidos, treinados, sabendo, tendo clareza do que é esperado. Não tem outro jeito de fazer. Não tem milagre, não tem mágica. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui agora algumas coisas que o hóspede percebe e que muitas vezes você deixou de perceber e como que isso, o que isso se traduz, né? O que está por trás disso? Então, vamos lá, alguns exemplos que eu falei para vocês no carrossel que vocês gostaram, eu vou trazer aqui, vou trazer mais uns também. O cheiro, por exemplo. O cheiro do lobby. Vocês já viram como, às vezes, é tão gostoso a gente entrar num hotel que tem cheiro característico? Não é uma delícia? Você entra e é aquele... Nossa, parece que você tomou um banho. Loja também acontece isso. Tem lojas que têm perfumes específicos, né? Cheiros específicos. Então, é o cheiro do lobby. O cheiro, às vezes, dos banheiros. Nossa, tem cada aroma gostoso que você coloca no banheiro. O cheiro do restaurante. Cara, o cheiro do restaurante é tão importante. E agora eu vou falar, e eu sei que como eu, muitos também se identificam. Tem restaurantes que a gente vai, restaurantes luxuosos, e eu não sei porquê, fica aqui agora um... Acontece com muita frequência em restaurantes japoneses. Da gente entrar e ter um cheiro muito forte, de você sair cheirando aquela comida. Já sentiram isso? É extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Eu sou uma das pessoas que evito ir a restaurantes que eu saio com cheiro daquele restaurante, por exemplo. É uma coisa que me incomoda muito. E como a mim, a gente está falando aqui de alto padrão, né? Incomoda muitas pessoas. Então, os cheiros, eu tenho uma memória olfativa e uma sensibilidade ao cheiro muito grande. Cheiros me marcam muito, pelo bom e pelo mal. Pessoas cheirosas, tem nada mais chique de uma pessoa cheirosa. Cheirosa mesmo, de verdade? Ai, coisa gostosa que é, gente. Se abraçar alguém cheiroso, se cumprimentar alguém cheiroso passa assim, você fala, nossa, sabe? É bom demais. Então, os cheiros são extremamente marcantes. E fica aqui uma dica: tem hoje marcas que constroem cheiros
com a identidade do seu hotel, se vocês tiverem interesse. Então, é bem bacana. Mas é isso, cheiros, para dizer isso. O cheiro, ele se traduz em algo que o hóspede percebe muito, para o bom e para o ruim. Principalmente, se você... aqui a gente está falando de cheiros que trazem memória, que trazem acolhimento, que trazem frescor, que trazem relaxamento, né? Todo spa que a gente entra não tem aqueles cheiros característicos de spa? É isso, faz toda parte da experiência. Ok, agora, regra de cheiro é não tenham cheiros desagradáveis em lugar nenhum. No restaurante, principalmente. Que eu foco aqui, eu friso no restaurante, porque não é incomum de acontecer, mesmo no alto luxo. Sabe aquela tábua de carne que passa e perfuma o cabelo de todo mundo pela sala? Ninguém quer. Ninguém gosta dessa sensação. A mulher se arruma toda para sair, né? Aí você sai cheirando a picanha do restaurante. É extremamente desagradável. Então, tenham esse cuidado. Como que faz isso na operação? Tampa, faz a cozinha e leva depois. Enfim, a logística da operação precisa se encaixar para que a experiência seja boa. Tá? Então, o cheiro. E aqui, quando eu estou falando de cheiro, como eu falei para vocês, vou traduzir. Não é sobre cheiro. O cheiro, ele revela o quê? Rotina de limpeza, padrão de manutenção, consistência na operação, padrão definido de serviço, processo definido de serviço. É isso que traduz o cheiro. O cheiro ele não acontece por acaso. Você for em restaurantes, em hotéis de luxo, você vai, eles estão sempre cheirosos. Não é um dia você vai e tem cheiro, outro dia você vai e não tem cheiro. Não, tem sempre cheiro. Isso é consistência, rotina de limpeza, padrão de manutenção, padrão estabelecido, definido, claro, pessoas treinadas, verificação acontecendo, liderança em cima. O cheiro não brota por acaso. Tá? Então, cheiros. A energia da equipe. E aqui, quando eu falo energia da equipe, não é só sobre o que a equipe faz. É a forma como a equipe faz. As pessoas, elas têm uma energia própria, né? Elas têm a equipe, o hotel. Não tem lugares que vocês vão que você sente que as pessoas estão ali leves, gostando de trabalhar, elas gostam de atender, elas conversam com você. E tem outros que está todo mundo ali, você sente que o clima é pesado. Você sente que eles estão fazendo um esforço, que eles estão com má vontade. Não tem esses lugares? Todo mundo já sentiu isso em algum momento, não já? Exatamente, é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala da energia da equipe, não é só se eles estão ali presentes, é se eles estão com presença. São coisas completamente diferentes. E isso revela o quanto você tem uma cultura clara e definida, o quanto essa cultura é vivida na prática, o quanto a liderança incentiva, motiva, engaja a equipe. Que nível de engajamento vocês têm? É isso que está traduzido ali naquela energia da equipe que o hóspede, no final das contas, repara e vive como experiência. Né? Tem um vídeo que eu já até coloquei no Instagram do Simon Sinek, que ele conta de um funcionário do Four Seasons, que é o Noah. E o Noah, ele conta para o Simon, numa conversa que o Simon teve no Four Seasons, ele conta que ele trabalha em 2 hotéis. No Four Seasons e em um outro, que eu agora não vou lembrar do nome. E ele fala que no Four Seasons ele brilha, ele encanta, porque aí o Simon pergunta para ele, né? Você gosta do seu trabalho? E aí ele responde, eu amo o meu trabalho. Eu adoro fazer o que eu faço. E aí ele pergunta, o que faz você amar o seu trabalho, né? O que faz você gostar de trabalhar aqui? E aí ele fala que as pessoas se importam comigo, elas todos os dias
os meus líderes perguntam como que eu estou, o que que eu preciso, se eu preciso de alguma coisa. Todas as vezes que eles passam por aqui, eles me cumprimentam. Então, eu me sinto especial, eu me sinto importante aqui dentro. Olha que incrível. E é isso que faz ele adorar trabalhar ali. E aí, ele conta nessa conversa que ele trabalha também em outro hotel em que ele não se sente assim. E que ele fica esperando o horário dele de ir embora no turno. Que ele entra, que ele faz o que ele tem que fazer e vai embora, e ele tenta chamar o mínimo de atenção possível. E aqui, para mim, a mensagem mais importante é que o Noah é o mesmo Noah. O Noah que trabalha no Four Seasons é o mesmo Noah que trabalha no outro hotel. Só que no Four Seasons ele brilha, no outro ele abaixa a cabeça e quer passar o mais despercebido possível. Falta de liderança, falta de processo, falta de engajamento, falta de estrutura, falta de profissionalização da gestão. Entendem a diferença? Já falei isso para vocês em inúmeras aulas. O problema, ao contrário do que muitos de vocês acreditam, não está nas pessoas, nem no mercado, nem na geração Z, nem em nada disso. O problema está em que as pessoas, no mundo atual, continuam praticando gestões totalmente ultrapassadas, que não atendem às necessidades dos colaboradores, e por isso as pessoas não engajam. As necessidades mudaram, as pessoas são mais exigentes, as pessoas não toleram mais, e essa é a grande diferença. As pessoas não toleram mais hoje o que eu tolerava na minha época na operação, o que a gente, todo mundo que está aqui, né, tolerava há uns anos atrás, quando a gente trabalhava antes de empreender. Não toleram mais. Então, é isso que mudou. E é isso que falta a gente entender, né? Como que eu profissionalizo e pratico uma gestão atual, moderna, que atende às necessidades das pessoas para que elas engajem e queiram trabalhar aqui dentro do meu hotel. É isso que acontece, porque as pessoas, e aqui também é outra crença que eu acho muito importante quebrar para vocês, que é as pessoas que trabalham no seu hotel, na sua pousada, têm a mesma qualificação do que as pessoas que trabalham no Four Seasons, na Ritz-Carlton, no Copacabana Palace, no Sofitel, e eu falo que eu já trabalhei lá dentro, e eu sei como funciona. E agora vocês imaginam que as camareiras que trabalhavam lá dentro, os garçons, eram os mesmos que trabalhavam em todos os outros hotéis. Os mesmos. As pessoas são as mesmas. Igual eu estava contando do Noah, exatamente, o Noah é o mesmo que trabalha no Four Seasons, é o mesmo que trabalha lá no outro hotel. As pessoas são as mesmas. O que muda é a condição de gestão. É a condição que o hotel ou a pousada proporciona para que essa pessoa tenha e pratique um bom trabalho. Vocês imaginam aqueles hotéis que a Ritz-Carlton tem, que a Four Seasons tem, que, enfim, grandes redes têm, isoladas na Malásia, em Laos, nas ilhas do Caribe, nas coisas mais isoladas do planeta. Como que eles conseguem? Como que eles conseguem? Vocês acham que os recepcionistas, as camareiras deles são todas pessoas excepcionais que vieram altamente treinadas e não são. São pessoas locais que trabalham em áreas rurais, que não tiveram formação, que não tiveram tão ou menos esclarecidas do que as que trabalham para vocês. O que eles têm? Padrões e processos estabelecidos de forma tão clara que eles permitem que pessoas comuns entreguem resultados extraordinários. É isso que eles têm. Faz sentido? A Débora até escreveu no chat sobre isso também. Débora, o cuidado com o humano é essencial, é fundamental. O seu resultado é tão bom quanto o resultado da sua equipe. Você nunca vai ter braço para tudo. Você tem uma equipe ruim, o seu resultado é ruim. Se a sua equipe é boa, o seu resultado é bom. Não tem outro jeito. Então, é isso. A energia da equipe é algo que fica muito claro para o hóspede, e agora eu acabei de traduzir aqui para vocês sobre. Só não é. Então agora a solução é a gente contratar gente legal, bem-humorada. Você pegar gente legal, bem-humorada, bem disposta, não sei o quê, e você não tiver uma estrutura de gestão, você vai matar essa pessoa. Ele vai virar o Noah lá daquele hotel que não brilha, que não. É isso.
reflexo de estrutura. Sons do serviço, que muitas vezes os hóspedes ouvem sempre. As portas que você já não ouve mais bater, seja do corredor, das camareiras, que ele abre e fecha de porta, que elas vão buscar e vai buscar a toalha que falta e bate para cá, e bate para cá, e bate para lá, e bate. Não é a porta do carrinho que ele abre e fecha delas e bate para pegar a amenity, fecha para pegar a amenity. Os hóspedes ouvem tudo. As bandejas do serviço que os garçons tiram, né? Aquela bateção de prato de talher, junta todos os talheres, joga no negócio para lavar, aquela barulheira, aquilo é muito audível para os hóspedes. Vocês, quem está no salão, o que você quer? Você quer? Porque isso é uma percepção que o garçom não vai ter. Tem que ser dado para ele essa percepção do barulho. Por que ele quer? Tirar a louça suja, garantir que a louça chega na cozinha, que os stewards lá, não lembro mais como fala em português, o steward limpa as louças, lava e entrega para a operação, limpa outra vez. Essa que é a preocupação do garçom. Limpar a mesa para sentar o próximo, limpar a mesa para sentar o próximo. Ele está focado nisso, para ele o trabalho dele é esse. Se você não for, não estabelecer o padrão, não estabelecer processo e não treinar, ele nunca vai entender o que está acontecendo. Para ele está ótimo, ele está arrasando, ele está tirando as mesas, ele está limpando com rapidez, ele está correndo para a cozinha, deixando a louça e botando a outra mesa super rápido. Para ele está ótimo. Para o hóspede, está uma correria danada no salão, que o hóspede devia estar relaxando, tomando seu café, né? Acordou com a família, tá garçom correndo, uma bateção de louça, serve daqui, tira dali, não sei o quê. Entendem? Essa é uma visão que o garçom não tem, em geral. Então é isso, portas, bandejas, camareira, a mesma coisa com as portas dos corredores, aquela bateção que elas fazem, em geral, tem que ter treinamento para isso. Os carrinhos. O Alan escreveu, nossa percepção apurada desses detalhes relacionados ao colaborador é, para mim, essencial na hora da contratação. Um ponto aqui. É importante? É, mas é detalhe técnico que você contrata. Se você for só contratar pessoas que já têm essa percepção, você vai ter muita dificuldade na hora de contratação. Então, a minha recomendação é foque sempre, na hora da contratação, foque sempre em habilidades comportamentais. Porque essas são, não vou falar que as pessoas não se desenvolvem, só que demora muito mais tempo e é muito mais difícil. Agora, esses detalhes que eu estou falando para vocês, da operação, isso é coisa que você tem um treinamento de 2 horas, está resolvido. Tá? Então, treinamentos técnicos não devem limitar treinamento, conhecimento técnico, né? Não deve limitar você na hora de contratação. O que você precisa é, depois de ter capacidade de desenvolver essas pessoas que têm bom comportamento, boa atitude, alinhados, com os valores alinhados com o seu hotel, alinhados com a sua pousada, aí sim, treinamento técnico. Ensinar alguém a mexer no sistema, ensinar a fazer check-in, ensinar a limpar o restaurante, ensinar... Isso são coisas fáceis. Se você ensina em 1, 2 horas de treinamento, está resolvido. Agora, o que você não ensina é ter uma boa atitude, ter boa vontade, sorrir genuinamente. Isso aí é difícil de ensinar. Tá? Boa, Alain. Que mais? Detalhes que você parou de ver e que muitas vezes acontece por aí. Uniforme. Gente, uniforme. Eu não sei, bom, talvez porque eu trabalho com isso, mas isso é uma coisa que, para mim, assim, eu observo muito. Principalmente quando não está. Quando está impecavelmente bem feito, a gente não nota tanto. Mas quando eu vou fazer o check-in, eu olho para a recepcionista, e aí tem uma manchinha, ou às vezes, acontece em mensageiro, que às vezes eles são mais cuidados e carrega mala e não sei o quê, e aí furou, sabe aquele furinho? Cara, aquele furinho, não deixem passar. É o furinho, é o risquinho, não passa batido. Não passa batido. Então... e uma coisa também que eu acho muito chique, eu compartilhando com vocês a minha visão de hóspede e de quando eu vou treinar também. Uma coisa que eu acho extremamente chique são pessoas de uniforme bem passados, bem engomados, impecavelmente. Gente, quer ver? Gente chique. Uma coisa que realmente, para mim, eu acho muito chique.
é gente com roupa bem passada. É muito chique roupa bem passada. E cada vez mais raro. E isso se traduz muito no uniforme. Você vê, às vezes o hotel é incrível, sabe? É lindo, super elegante. Aí você chega, o recepcionista está com aquela camisa que parece que saiu da máquina de lavar e vestiu. A elegância ali foi toda pelo ralo, porque parece que é tudo só de aparência. Porque, na verdade, não é real. Entendem o que eu estou falando? As coisas têm que ser... não pode ter incongruência, sabe? Tem que fazer sentido do começo ao fim. É igual um filme. A experiência do hóspede é como se vocês fossem assistir um filme. A abertura começa no check-in. No momento que ele chegou ali, né? Pode ser no momento de reserva, mas vamos focar ali no momento que chegou, né? Da experiência sendo vivida propriamente. Ali começa o seu filme. E aí você tem uma entrada linda, né? E aí você tem aquela abertura do filme super interessante, engajou, a pessoa quer a história, e você quer saber o próximo passo e tal. Aí a pessoa chega no quarto, aí o lençol tá manchado. Aí tem um pelo no banheiro. Pronto, acabou o filme ali. Sabe? Ficou ruim. Entende? Essas coisas, elas matam a narrativa do hotel, esses detalhes. Então, uniformes. Uma coisa também muito chique sobre uniformes, já viram que esse tema eu adoro, né? É uniforme assinado com algum designer feito especificamente para aquele hotel, sem ser aquelas camisas e ternos genéricas que a gente vê. Ah, é muito chique. E olha aqui, faz uma vez, não faz depois mais. Faz uma vez só. E é muito bacana. Nossa, no Copacabana Palace a gente tinha uniformes lindos. Recepção, tinha os vestidos brancos. Né? Normalmente na recepção é todo mundo escuro, né? Com aqueles ternos. No Copa era um vestido branco lindo, com o símbolo, com o logo do Copa ali. Nossa, era super. As meninas botavam um batonzão vermelho, gente, era uma coisa mais linda. Uniforme, almofadas. E aqui as almofadas, não só a posição das almofadas, cuidadosamente, não é aquela coisa de almofada jogada. A almofada ali impecavelmente colocada, de forma simétrica, arrumadinha, sem aquele espelhinho, sabe? Aquelas bolinhas que ficam dando. Cuidem. Isso é governança, faz parte da governança, tem que cuidar. Tem jeito de tirar bolinha. Uma dica agora de governança. Gillette tira bolinha. Totalmente à parte da aula. Mas Gillette tira bolinha dessas coisas. Então, assim, cuidem desses detalhes, sabe? A almofada da espreguiçadeira, alinhada, bonitinha. A própria estampa, tem estampas sofisticadíssimas de almofada, de ombrelone, de toalha, tá? Então, almofadas, ombrelones, a organização das coisas que muitas vezes passam despercebidos e que para o hóspede não passa. Você chegar num balcão de recepção e ter papel para tudo quanto é lugar, chave de quarto espalhado para tudo quanto é lugar, aquilo passa a mensagem de desorganização, de correria, de falta de atenção aos detalhes. A Angélica falou, são detalhes que encantam. E é verdade, não é? Encanta mesmo. E tem uma coisa também que eu acho muito bacana, que é a experiência de excelência e de encantamento, ela não pode ser só para o hóspede. Ela precisa ser também para o colaborador. E isso faz parte da gente cuidar do uniforme, da gente passar, de garantir que está... Sabe, que as pessoas também são bem cuidadas, né? É isso. Essa ausência ou presença, né? Quando a gente vê esses detalhes que eu falei, de todos esses detalhes que eu falei para vocês, o que a gente vê da gestão é essa ausência ou presença de verificação por parte da liderança. É isso que faz com que o padrão caia ou que o padrão se mantenha. É isso que revela para o hóspede uma falta de rotina ou uma rotina estabelecida. Né? Uma rotina que se sustenta, que traduz de verdade, que é verdadeiro aquilo que ele está vivendo. Essas inconsistências, seja entre quartos, né? Às vezes tem quartos standard, mas um quarto é totalmente diferente do outro. O hóspede percebe essas inconsistências. Entre turno, nossa, o turno da manhã é muito mais agradável, tal, ou não, o turno da tarde é muito mais
agradável com o turno da manhã. Essas inconsistências entre promessa e entrega que às vezes vocês fazem, né? A pessoa entra no site e a promessa é X, e aí ela chega no seu hotel, na sua pousada, e o que ela encontra é diferente. Os elementos visuais do seu hotel também revelam muita coisa. Então, olha, esse aqui é um elemento que revela... Nossa, esse aqui, eu acho que de todos, se fosse para escolher um, acho que era 2, vai. Uniformes e flores. Revelam demais. Flores. Porque a flor, ela não mente. Ela não dura muito tempo. Então, se você não tem uma frequência ali de reavivar os arranjos, de um capricho nos vasos, o garantir que as flores estão sempre frescas, que são verdadeiras, pelo amor de Deus, né, gente? Flor falsa no alto padrão é uma coisa que não existe, né? Então, a gente não tem flor falsa em lugar nenhum. Flores são sempre verdadeiras, sempre com vivacidade, sempre frescas, com a água limpa, não coloca aquele vaso que você olha, a água já está verde. Então, isso tudo não é só decoração, é uma mensagem que está ali por trás. Faz sentido? Para todo mundo? Boa. Vocês convivem com esses com hotel todos os dias. Ó, o Luiz quer falar. Pode falar, Luiz. A verdade, sim, são os pequenos detalhes que vão a fazer a diferença. As coisas aí mais mínimas, mais pequenas, faz tudo a diferença. Toda a diferença, né, Luiz? Faz muito. A Débora também falou, todos esses detalhes fidelizam o hóspede e o cliente, criam memórias e com isso traz um feedback maravilhoso. É exatamente isso. Só que a questão, e é aqui que está a grande virada de chave que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Luiz, pela sua contribuição. A grande virada de chave é que esses detalhes, eles não estão no detalhe em si. Eles traduzem uma maturidade de gestão. Eles são reflexo da estrutura que você tem por trás. Então, o problema o que eu quero dizer para vocês aqui é que o problema não é vocês não perceberem mais esses detalhes no seu hotel. O problema é o hotel depender da sua percepção para funcionar bem o tempo todo. É aqui que está o problema. Porque, na prática, o padrão ele até existe, mas ele não é estruturado. Muitas vezes, e eu até perguntei para vocês no começo, né, quem tem padrão definido? 3 pessoas levantaram a mão. Então, muitas vezes, vocês até têm o padrão. O problema é que o padrão está na sua cabeça, está na sua referência, está naquilo que você sabe que é bom, naquilo que você considera que é razoável, que deveria ser dentro do seu hotel. Só que quando o padrão fica nesse lugar, dentro da sua cabeça, ele não se sustenta sem você. Enquanto você está olhando, enquanto você está verificando, ele funciona. Quando você não está, ele oscila. E é sempre assim. É ou não é? É sempre assim. Se o padrão depende do seu olhar, ele ainda não é um padrão. Ele está dentro de você. Bom, então, vamos lá. O que vocês fazem, então, né, Maíra? Qual que é a solução, então? O que a gente faz para resolver? Na prática, se você percebeu que o seu hotel tem muitos desses detalhes e que o padrão não se sustenta a longo prazo, que depende muito de você, o caminho não é você olhar mais, ficar verificando mais, incluir mais coisas no seu checklist para você olhar todos os dias, é estruturar o que sustenta esse padrão na prática. E o primeiro passo é, de fato, você definir esse padrão com clareza. Né? Porque muitas vezes o padrão, o problema não é a execução, é essa falta de clareza, essa falta de definição. E para vocês entenderem, padrão é literalmente você traduzir o resultado esperado. É a definição clara de
como bom se parece no seu hotel? O que é o resultado que você espera de um quarto bem arrumado? O resultado que você espera de um check-in bem feito? O resultado que você espera de um bom serviço no café da manhã? E esse padrão, ele tem que ser claro, tem que ser específico, tem que ser visível, tem que ser treinável. E atenção, o padrão não é o passo a passo. É o nível de qualidade que você quer sustentar. Então, por exemplo, quarto impecavelmente bem arrumado, sem marcas visíveis, cheiro neutro e organizado visualmente. Por exemplo, isso é exemplo de um padrão. Atendimento acolhedor com contato visual, escuta ativa e uma linguagem elegante. Isso é padrão. Eu estou definindo aqui o resultado que eu quero. Eu quero que todo atendimento seja acolhedor, tenha contato visual, tenha uma escuta ativa e seja feito com uma linguagem elegante. Certo? Isso é o meu padrão. O meu processo é como que eu vou fazer isso acontecer. É o passo a passo. Se você fosse pegar vamos imaginar uma coisa mais fácil, um bolo, o padrão vai definir. O bolo tem que ser, ter X de altura, ser brilhante, ser bonito e ficar apresentado sempre nessa posição, por exemplo. Isso é o padrão. O processo é a receita que eu vou fazer para chegar nesse bolo. Faz sentido? Esse é o processo. Beleza, então é isso. O processo ele é o passo a passo para você atingir o padrão, basicamente. É o método, é o como fazer isso na prática. Então, se você for pegar, por exemplo, o padrão, o processo para você atingir o padrão de um quarto impecável, você vai ter que ter um checklist de limpeza, a sequência de arrumação, os produtos que vão ser utilizados em cada coisa, a ordem de execução das coisas. E aqui um detalhe que quase ninguém sabe e que faz toda a diferença. Quem aí tem processo estabelecido já? Manda um joinha aí para mim. Beatriz tem, Eliane tem, Maria Fernanda tem. Quem mais? Reservas NPH tem. Hilton, oi, tudo bom? Tá. Angélica, boa. Tá. Quem não tem agora? Manda um joinha aí para mim. Quem não tem os processos definidos? Nora. Quem mais? Mais um monte de gente. Responde aí, gente. Quem não tem? Rosana não tem. Quem mais? Todo mundo que não respondeu não tem, né? Felipe não tem. Quem mais? Bárbara. Bastante gente não tem. Para vocês que não têm, deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece mais complicado do que é estabelecer os processos. Porque hoje em dia até tem gente que vende pop tudo pronto e vem... Gente, assim, se vocês entenderem o que é isso, é muito fácil de fazer. Não estou falando que vai ser rápido. Mas tem uma coisa aqui que muda muito, que vira uma chave enorme, que é não precisa... O Thiago falou, tem alguns, creio que estabelecidos de forma empírica. Boa. Então, olha aqui, ó. Para vocês que não têm ou que têm isso de uma forma pouco clara e pouco esclarecida, o que vocês precisam fazer e aqui, papel de dono, tá? Não dá para delegar. Quem define os padrões são vocês. Não dá para você delegar isso para ninguém. É você que tem que definir o padrão do seu hotel, da sua pousada. Isso aí é uma função de dono, não tem como delegar. Mas processo não é uma coisa que seja você que deva fazer. Porque não é você que vai estar na operação executando. Então, você define o resultado final, o padrão que você quer, aonde você quer que as pessoas cheguem, e o processo você vai definir junto com a equipe que está executando. Então, você pode delegar isso para eles. Depois você verifica, você aprova e tudo. Mas quem define esse processo é a própria equipe que já faz. Igual o Thiago falou,
estabelecidos de forma empírica, eles já fazem. Eles já estão fazendo. O que você precisa? Documentar. Porque depois você troca a equipe, vai entrar mais alguém novo, como que faz? Está aqui, ó. 5 passos, 10 passos para você fazer isso. Como que faz? Como já se faz, só precisa formalizar. E aí falta algum detalhe, você acha que pode melhorar? Isso daqui não atinge o padrão que você quer? Beleza, você vai adaptar aquele processo, que já acontece, você vai incluir ou tirar detalhes que não fazem sentido para atingir o padrão que você definiu. Faz sentido? Claro que depois você vai ter que treinar a equipe nisso, né? Mas para definir os processos, a própria equipe, eles já fazem. E aí você não precisa fazer todos os processos do hotel, tudo que é... Pegam os processos, os momentos críticos, aqueles de mais impacto na operação. Se for falar, por exemplo, da recepção, é o quê? Check-in, check-out e resposta à solicitação de hóspede, por exemplo. Se for pegar a governança, arrumação de quarto de check-in, né, dos check-outs que saíram, o turn-down, e o que mais? E serviços gerais, por exemplo. Certo? E aí você vai definir o padrão para isso, e isso você vai quebrar em processo, que é feito pela própria equipe. Tá? Então, bom, voltando aqui, então, primeiro, você vai definir o padrão com clareza, depois você vai transformar esses padrões em processos, ou seja, tudo aquilo que é repetível precisa virar um processo. Né? O padrão ele define o nível que você quer de entrega, o processo ele vai definir o caminho. E o processo é o passo a passo para você atingir o padrão. Né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, você vai estruturar verificação. Porque não basta você fazer, não basta você ter processo, você precisa garantir que aquilo acontece. Isso é passo de liderança. Do seu time de líderes, né? A governanta, o supervisor da recepção, é o maître. Isso é coisa de supervisão, de nível médio de gestão. Você precisa estruturar uma verificação. Com que frequência a governanta vai nos banheiros das áreas públicas? Com que frequência o maître vai ver como está organizada a louça não sei aonde? Com que frequência o supervisor de recepção vai verificar a organização do balcão e a inserção da FNRH? Aliás, FNRH digital, hein, gente? A partir de ontem. Obrigatório aí para todo mundo. Então, com que frequência vocês vão verificar isso? Vocês, a equipe de liderança de vocês, tem que estar estabelecido. E aí, você vai treinar a equipe, porque e aqui essa parte é muito sobre você treinar o olhar das pessoas e você compartilhar responsabilização, porque muitos de vocês acham que a função, a responsabilidade de garantir que está tudo certo e ocorrendo é só da liderança, é só de vocês. E não é verdade. Porque senão fica insustentável. Você imagina, se para verificar, garantir que tudo andando, eu preciso verificar tudo, não é sustentável a longo prazo, é uma utopia. Não existe. Eu preciso distribuir, eu preciso aumentar essa responsabilização para todos. Como que você faz isso? Primeiro você comunica para as pessoas, olha, garantir que as coisas funcionem aqui dentro não é minha função, é sua, é de todo mundo que está aqui dentro. E você vai incentivar que as pessoas cobrem resultados uns dos outros. Isso aqui daria mais 3 aulas, tá? Mas só para dar enfim, uma pincelada nesse tema, é exatamente isso. Você precisa incentivar que as pessoas cobrem resultados uns dos outros. E para isso você precisa deixar claro e reconhecer mesmo quando fulano cobra. Por exemplo, nossa, fulano, você hoje está muito bagunçado isso daqui. E aí o outro fala, nossa, cara, desculpa, deixa eu arrumar aqui. Tá? Porque uns vão cobrando de outros, porque você... Imagina, você falou que tem que estar organizado. Aí tá lá um fulano trabalhando no meio da bagunça completa. O outro tá vendo, só que aí ninguém fala nada. Fica todo mundo esperando o líder ou o dono vir e falar que tá desorganizado. Gente, não dá. Vocês não vão conseguir estar em tudo quanto é lugar. As pessoas precisam se cobrar umas das outras. Se você pensar num time de futebol, vocês já viram como eles se cobram uns dos outros? Ué,
artilheiro está cobrando do outro e o outro está gritando para o outro no campo. Aqui é o outro fulano, não sei o que lá, eles estão se gritando o tempo todo. Não é isso. Eles cobram um do outro. O técnico já definiu a estratégia, definiu o que eles precisam fazer, definiu o papel de cada um. Eles se cobram em campo o tempo todo. E eles se reconhecem, eles se agradecem, eles se abraçam, eles comemoram a vitória, eles sofrem junto. Já repararam? É tipo isso. Porque eles têm muita consciência de que o resultado, o gol lá, não é papel do artilheiro que chutou e fez gol. É de todo mundo que trabalhou para aquela bola chegar ali. E isso é cobrança. O líder, o técnico, não tem como ficar todo mundo cobrando de todo mundo o tempo todo. Eles mesmos se cobram o tempo todo. E aqui é o único jeito de uma equipe funcionar de fato como equipe. Precisa ter essa responsabilização coletiva pelos resultados. Faz sentido? Não tem outro jeito, senão fica muito pesado. E tem técnica para isso, tá? Que senão a gente não anda. Passo 5. Você precisa garantir que isso é sustentado pela liderança. Então, sem uma liderança que seja responsável, que esteja realmente apta a executar seu papel de líder, né? De verificar, de cobrar, de garantir que vive a cultura, que incentiva a cultura, que fortalece essa cultura diariamente, o padrão não se mantém. A cultura não se sustenta, o processo não se sustenta e a inconsistência na operação é o que se vê, não tem outro jeito. Tá? E isso se resolve com estrutura. Fez sentido para vocês? Gostaram? Muito bom. Então, resumo dessa aula. Boa, Nora. Resumo dessa aula. O que a gente viu aqui hoje? E aí, pode escrever aí para mim no chat o que vocês mais gostaram, o que vocês levam dessa aula. Escreve aí para mim. O que vocês mais curtiram, que virada de chave aconteceu por aí. E eu vou resumir aqui. Então, basicamente, hoje a gente viu que o hóspede muitas vezes percebe coisas que vocês, como donos, deixaram de perceber. O hóspede, ele vive a execução, né? E ele vive a ponta da sua estratégia. E esses detalhes que ele vive, que transformam a experiência dele, revela o nível de gestão que você tem dentro do seu hotel, né? Para o bom e para o ruim. A gente viu que o padrão não pode depender do dono, porque senão é insustentável, e que a solução passa por você definir padrão, estruturar processo, sustentar a verificação, treinar a equipe e ter uma liderança forte que sustente isso a longo prazo. Isso é profissionalizar o negócio. E se vocês perceberam que hoje o padrão do hotel de vocês ainda depende muito de vocês, e que não é falta de cuidado, não é falta de dedicação, é falta realmente de estrutura, de vocês não saberem como profissionalizar a gestão, e quiserem ajuda com isso, eu sugiro vocês aplicarem para o Owners. A Bianca vai deixar aqui para vocês o link. Quem se identificou e quer ajuda e que precisa, né, de ajuda para profissionalizar, estruturar a gestão para ter mais leveza, pode aplicar. O Luiz escreveu: sim, 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 é sempre bom ouvir essa percepção externa, estamos mais envolvidos em questões administrativas e não recebemos esses detalhes tão importantes. Obrigada, Luiz. É exatamente isso. Muitas vezes passa despercebido, né? É importante a gente sair, às vezes, desse papel de dono e ver também como está sendo executado lá na ponta, né? Mas sabe uma dica muito bacana para vocês? Sejam hóspedes de vez em quando dentro do próprio hotel de vocês. Mesmo a equipe sabendo que vocês são donos, funciona muito bem vocês terem essa percepção. Como está a arrumação, como está o cheiro, cada detalhe, o que falta, o que pode... Ajuda muito vocês viverem essa experiência como hóspedes. Fazer check-in mesmo. Chegar com uma linha, fazer check-in, viver toda a experiência
e isso traz para vocês uma visão muito interessante também da sua própria operação. A Angélica falou, quando algo está no automático, acaba passando despercebido detalhes simples que são super importantes. Fazem toda a diferença. A diferença do hóspede sair encantado, fidelizado, recomendar, deixar avaliação nos canais digitais ou não. Faz muita diferença. E um hotel a gente viu, né, com hotel com padrão claro, com processos definidos, com uma cultura viva, com uma equipe que sustenta isso na experiência sem depender de você, é isso que faz profissionalizar a gestão. Então, se fizer sentido para você construir isso tudo com profundidade, com método, com passo a passo, com acompanhamento, aplica lá para o Owners e a gente analisa as aplicações e aí, se fizer sentido, a gente chama e para vocês conversarem comigo mesmo. E eu dou oportunidade para vocês, se a gente achar que faz sentido, de entrar no Owners, tá? E é um prazer enorme acompanhar todos vocês que entram no Owners daqui. Tá bom? Gostaram da aula, gente? Bianca, pode mandar o resumo para o pessoal, exclusivo para quem fica aqui comigo ao vivo até o fim da aula. E é sempre bom ter vocês aqui. Isso, Nora, isso, dormir em cada suíte, vivenciar, né? Não só as falhas, né? Mas também as coisas boas. E reconhecer a equipe pelas coisas boas também, mas sim, ter mais clareza também das falhas. Obrigada, Débora, obrigada, Luiz, obrigada a todo mundo que está aqui, a quem é novo, seja muito bem-vindo, a gente se vê na próxima quarta, quem já é figurinha repetida, é um prazer enorme ter vocês aqui, eu adoro contar com essa consistência de vocês nas aulas e a gente ir se desenvolvendo juntos, é muito bacana. Muito, muito, muito obrigada e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas. Beijo!